Você já sentiu que está sempre pisando em ovos, mesmo quando não há ninguém por perto? Aquela sensação persistente de que se você não for cuidadoso, se não for perfeito, ou se não antecipar o que os outros precisam, algo vai desmoronar. Talvez você chame isso de ser uma pessoa observadora, cautelosa, ou simplesmente alguém que gosta de manter a casa em ordem. Mas e se eu te dissesse que esse seu jeito de ser, esse estado de alerta constante, que parece ser uma característica inata da sua personalidade, é na verdade um mecanismo de sobrevivência que você aprendeu a usar muito tempo atrás? Antes de mergulharmos fundo nessa análise, se você sente que sua mente não desliga e quer entender melhor os padrões que regem seus dias, inscreva-se no canal, pois hoje vamos desvendar se o que você considera apenas um traço do seu caráter não é, na verdade, uma cicatriz invisível que você carrega sem saber. Vamos começar pelo básico, mas o básico que dói. Você pede desculpas por tudo, inclusive quando o erro nem é seu. Alguém esbarra em você na rua e você pede perdão pelo impacto. Alguém demora para responder uma mensagem e você imediatamente se questiona se disse algo errado, se foi invasivo ou se, de alguma forma, tornou-se um peso para aquela pessoa. Você vive em uma busca incessante por garantir que ninguém ao seu redor esteja chateado com você. Isso não surgiu do nada. Para a psicologia, esse comportamento é uma estratégia de defesa. Quando crescemos em ambientes onde o afeto era condicional, ou seja, onde éramos amados apenas quando estávamos em silêncio ou agradando, nossa mente aprende que a segurança depende da ausência de conflito. Você se tornou um mestre em ler o ambiente, em antecipar o humor alheio. Porque para a criança que você foi, a instabilidade emocional dos outros era uma ameaça real ao seu próprio espaço. O que você chama de ser prestativo ou educado pode ser o reflexo de um medo profundo de ser abandonado caso pare de ser útil. Pense comigo, por que algumas pessoas sentem um alívio tão grande quando estão sozinhas, mas ao mesmo tempo sentem um vazio lancinante quando o barulho do mundo silencia? Existe uma linha tênue entre a introspecção e o isolamento forçado por medo. Muitas vezes, a hiperindependência que você ostenta, aquela necessidade de resolver tudo sozinho para evitar decepções, é uma forma de garantir que ninguém terá o poder de te atingir. Se eu faço sozinho, nada sai errado. E se algo sair errado, a culpa é apenas minha. É uma armadilha solitária. Você se blinda contra a vulnerabilidade porque lá no fundo acredita que mostrar suas fraquezas é dar ao outro a arma necessária para te ferir. Seu cérebro aprendeu a sobreviver assim, tornando-se o seu próprio porto seguro, mas o preço cobrado por essa autonomia é o peso de uma autossuficiência que já não te serve mais, apenas te cansa. E o que dizer da necessidade constante de aprovação? Sabe aquela ansiedade que sobe pelo peito quando você envia uma mensagem importante e a pessoa demora a visualizar? Você repassa mentalmente cada palavra, questiona o tom, duvida da sua própria intenção. Você fica analisando o comportamento do outro como se fosse um detetive, buscando pistas de uma rejeição iminente. Para quem viveu situações onde as críticas eram desproporcionais ou onde o silêncio era usado como punição, a ausência de resposta gera um eco ensurdecedor. Seu cérebro começa a preencher o vazio com os piores cenários possíveis, porque ele foi treinado para esperar o golpe. Você não é inseguro por falta de caráter. Você é inseguro porque sua mente ainda está tentando evitar um conflito que já aconteceu no passado. Você observa tanto as pessoas ao redor, cada movimento, cada mudança de expressão, porque em algum momento da sua história, ler essas nuances era a única forma de saber se você estaria seguro no dia seguinte. Existe um mistério que poucos ousam encarar: a culpa de ser feliz.
Já reparou como, em momentos de paz, você parece procurar um problema, como se a calmaria fosse um erro ou algo que vai ser retirado de você a qualquer momento? Pessoas que cresceram em ambientes de instabilidade constante desenvolvem uma tolerância ao caos. Quando a vida está estável, seu sistema nervoso, acostumado ao perigo, entra em pânico. Você começa a pensar demais, a antecipar tragédias, a criar cenários de destruição. Não é que você goste de sofrer, é que seu cérebro não sabe habitar a tranquilidade porque ela parece uma armadilha. A verdade que poucos te dirão é que você não está apenas observando o mundo, você está monitorando o perigo. E essa vigilância, embora tenha te mantido vivo e funcional até aqui, está drenando a energia que você deveria usar para viver o agora. Talvez você tenha chamado isso de personalidade a vida inteira. Talvez tenha dito para si mesmo que é apenas mais esperto, mais atento, mais cuidadoso que os outros. Mas e se isso nunca foi apenas o seu jeito de ser? E se fosse uma adaptação? Olhe para trás, não com a intenção de culpar quem te criou, mas com a curiosidade de quem tenta montar um quebra-cabeça. Quem te ensinou que você precisava ser perfeito para ser ouvido? Quem te mostrou, através do exemplo ou da omissão, que suas necessidades eram secundárias? Às vezes, o trauma não é um evento grandioso, uma tragédia cinematográfica. Às vezes, o trauma é o acúmulo de pequenas negligências, de palavras que não foram ditas, de apoios que foram prometidos, mas nunca chegaram. A soma dessas pequenas faltas constrói o adulto que hoje tem medo de incomodar, que não confia em elogios e que se desculpa por existir. Nós passamos a vida construindo muros para nos proteger. O problema é que, com o tempo, esses muros ficam tão altos que esquecemos que temos uma porta. Você continua vivendo no modo de defesa, reagindo ao presente como se ele fosse o seu passado. Mas preste atenção agora. O ambiente que te obrigou a ser tão vigilante mudou. Você já não é aquela criança ou aquele jovem que precisava se esconder ou se moldar para sobreviver. Você agora tem o poder de escolher a quem dar sua confiança e, mais importante, tem o poder de começar a observar a si mesmo com a mesma compaixão que dedica aos outros. Por que você é tão rigoroso com suas próprias falhas, enquanto perdoa facilmente as dos outros? Por que o seu olhar clínico para analisar as pessoas é tão distorcido quando se vira para dentro? O segredo para sair desse ciclo não é apagar o passado, mas reconhecer que ele não é o seu presente. A jornada de entender por que agimos como agimos é, sem dúvida, o caminho mais difícil e recompensador que alguém pode trilhar. Quando você para de se culpar por ser quem é e começa a entender as raízes desses comportamentos, algo muda. O peso diminui. A necessidade de agradar perde a força. O silêncio deixa de ser um medo e passa a ser uma escolha. Você começa a perceber que pode diminuir a vigilância, que pode baixar a guarda, pois pela primeira vez você está do seu próprio lado. Você não é o seu trauma. Você é a pessoa que sobreviveu a ele e que agora, com esse novo entendimento, tem a chance de escrever uma história que não seja pautada pelo medo, mas pela liberdade. Tudo o que discutimos aqui é apenas a ponta do iceberg. A mente humana é vasta, complexa e, acima de tudo, incrivelmente plástica. Ela pode aprender a sobreviver, mas também pode aprender a florescer. Se você se identificou com esse relato, se sentiu aquela pontada de reconhecimento ao ouvir sobre a necessidade de aprovação ou o medo constante de decepcionar, saiba que você não está sozinho nessa caminhada de autodescoberta. O primeiro passo para a mudança é o reconhecimento, e você já deu esse passo hoje ao ficar aqui refletindo sobre sua própria existência. Se este conteúdo fez sentido para você, se ele tocou em algo que você vinha guardando há tempos, considere compartilhar esse vídeo com alguém que também precisa entender que não é um erro, apenas alguém que aprendeu a se proteger da forma que podia.
Não saia daqui sem deixar seu comentário abaixo. Qual desses comportamentos é o que você mais repete na sua rotina? Vamos abrir esse espaço para que possamos juntos trazer para a luz aquilo que sempre tentamos manter escondido nas sombras da nossa mente. O autoconhecimento é a ferramenta mais poderosa que você possui. Continue usando-a. Até o próximo vídeo.